O maior jogador da história do futebol nos deixou aos 82 anos. Nesses anos recentes de seca de Copa do Mundo, vale lembrar que o rei do futebol, Pelé, ganhou 3 taças em 4 participações. Na primeira tinha apenas 17 anos, um verdadeiro fenômeno, um talento único. Para homenagear o atleta do século, fiz um vídeo para relembrar a vez que ele vestiu a camisa do Flamengo. Embora tenha sido apenas uma vez, o manto rubro-negro caiu muito bem e ficou marcado na história. Há 43 anos, em 6 de abril de 1979, em um amistoso entre Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, Pelé topou um convite de ninguém menos que Zico para jogar de vermelho e preto. Ainda por cima, além do encontro marcante entre o rei da nação e o maior jogador de futebol de todos os tempos, a causa era nobre porque toda a renda da partida seria revertida para as vítimas de chuvas pesadas que assolaram Minas Gerais. Esse desastre resultou em 246 mortos e milhares de desabrigados. Lembrando que Pelé era mineiro de Três Corações. Dá para imaginar a loucura que foi ver o Mengão e o Rei juntos, né? Mais de 139 mil pessoas compareceram e geraram uma baita renda para os necessitados. No jogo, Pelé e Zico jogaram lado a lado. Mas e aí, quem vestiu a camisa 10? Por cortesia, claro, a 10 ficou com Pelé. Zico, que ainda teria muitas conquistas pela frente, vestiu a 9. Aliás, quem deu esse significado para a camisa 10, ou seja, quem usa esse número é o melhor do time, foi justamente o Pelé. Zico honrou e fez jus a esse número também. Esse deve ter sido um jogo dos sonhos. Os maiores jogadores da história do futebol brasileiro trocando passes e criando jogadas juntos. Se alguém que está assistindo a esse vídeo esteve nesse jogo, por favor, compartilhe as suas memórias. Essa equipe do Flamengo estava quase completando a formação que ficaria conhecida como uma das maiores da história do clube. Em meio a tanto craque, um teve que ficar de fora para o rejogar. Só para ter uma noção, nesse time já jogava Rondinelli, Júnior, Andrade, Carpegiani, Adílio. Isso foi um tremendo dilema para o histórico treinador Cláudio Coutinho, o mentor da geração que seria campeã mundial. Júlio César e Uri Geller lembra que naquele momento não havia ninguém machucado. Também ninguém queria ser poupado, afinal era a chance de jogar com a maior lenda da história do futebol. Então, no vestiário, Coutinho arrumou um gesso. No aquecimento, quando Adílio tomou uma pancada, um massagista o segurou e o engessou. Sobrou para ele. Adílio levou na boa, afinal era por uma boa causa. Ele até brinca que, nesse dia, o Pelé foi reserva dele, já que o substituiu em campo. O time adversário não era bobo. Do outro lado, jogava ninguém menos do que o artilheiro e frasista Dadá Maravilha. Ao ser perguntado se entraria no clima da partida beneficente, Dadá disse que atuaria em benefício dos atleticanos, já que marcaria muitos gols. Mas não deu para ele. Com a dupla de reis, o do futebol e da nação, o resultado não poderia ser diferente do que uma goleada. 5-1 foi o resultado. Pelé só deu uma palhinha e jogou apenas o primeiro tempo, quando o jogo ainda estava em 1-1. É para dar um desconto também, afinal a maior lenda do futebol estava com 39 anos e já é aposentado desde que saiu do Cosmo dos Estados Unidos havia 2 anos. Para entrar em forma, ele fez treinos na Vila Belmiro e um coletivo com o time do Flamengo na Gávea. Apesar da idade, os relatos da época dizem que o rei do futebol não fez feio não. Um momento foi memorável. O Mengão sofreu um pênalti ao seu favor, quando o Luizinho do Galo derrubou Tita na área. O jogo estava 1-0 para o Atlético Mineiro. O Maraca inteiro puxou o couro para Pelé bater. Zico pegou a bola nas mãos e deu para o rei cobrar, mas ele não aceitou. O Galinho então resolveu a parada, bateu e fez o gol. Um dos 3 que marcaria no jogo. Olha o Flamengo, Luizinho, Zico tocou, se entrar... de Alves vai bem para a grande área, cruzamento forte. Gol! Luizinho e Cláudio Adão fecharam a fatura. Para Zico, a experiência foi, claro, inesquecível. No Jogo das Estrelas, nesse ano, muitas homenagens foram feitas. O Galinho aproveitou a oportunidade para dizer que, ainda garoto, aprendeu muito com Pelé e que todos tinham orgulho de viver no país do melhor jogador de todos os tempos. Terminou dizendo que o rei era uma grande inspiração. 40 anos depois da partida, o maior da história gravou um vídeo e lembrou do momento mágico. Ele disse que foi uma honra ajudar os necessitados, ao mesmo tempo em que vestiu a camisa de um clube gigantesco que nem o Flamengo. O rei deixou um legado imenso. Ele foi um dos responsáveis por transformar o Brasil, o país do futebol, a maior força desse esporte.
Somos, até hoje, os únicos pentacampeões mundiais, graças a 3 títulos em que ele participou. Além disso, fica na história o inesquecível dia em que ele e Zico, o rei da nação, estiveram juntos em campo.